Power Rangers chegou nos cinemas em 2017 com um plano ambicioso. Criaram um universo cinematográfico de até 7 filmes, mas essa história morreu logo no primeiro. O que é que deu errado com o filme de uma das franquias mais populares dos anos 90? E por que é que uma versão fan-made dessa saga conseguiu gerar mais impacto que um filme de Hollywood? Oi galera, eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje é dia de pancadaria galhofa, salto aleatório, explosão e poses bacanudas porque a gente vai falar do filme de 2017 de Power Rangers. Obra que tinha a intenção de estabelecer um universo com até 7 filmes no cinema, mas que acabou derrotado já no seu começo. Então pegue o seu morfador e vem comigo pra gente entender como é que isso aconteceu agora. Se você tava morando em Marte em 2017, chegou aos cinemas Power Rangers, que tinha a intenção de iniciar uma franquia de pelo menos 6 filmes utilizando a famosa saga dos Rangers que fizeram tanto sucesso na TV nos anos 90. Eu não vou repassar a história desse filme aqui porque é basicamente Power Rangers, só que a origem que tinha a intenção de iniciar um universo cinematográfico, tá? Só que para entender como é que isso deu errado, a gente precisa retornar alguns anos no tempo e eu preciso que você me responda uma coisa. O que é que Toxic, da Britney Spears, Always, do Blink-182 e Bad Blood, da Taylor Swift, tem a ver com Power Rangers? Se você acha que nada, eu te apresento Joseph Kahn. Quem? Joseph Kahn, o diretor de todos esses videoclipes que eu citei e de mais uma cacetada por aí. Bom, a parada é que esse cara aqui se juntou lá em 2015 com o produtor Adi Shankar, que tinha feito a série de Castlevania, e eles lançaram em parceria um curta fan-made chamado Power Rangers Unauthorized. Esse curta foi um enorme sucesso na internet, fazendo 12 milhões de visualizações em apenas 2 dias. Não bateu tanto a view quanto a gente aqui do Conversando, mas fez bonito. Foi uma parada que simplesmente pegou todo mundo de surpresa, em especial pela qualidade desse curta. Porque, gente, eu não tô falando de projetinho de faculdade, de escola não, tá? A gente aqui tá falando de um curta de extrema qualidade e estrelando inclusive gente famosa como a Katee Sackhoff e o James Van Der Beek. Essa obra tinha cenas de ação iradas, lutas coreografadas e o cacete a 4. Era o tipo de projeto que nem parecia que era fan-made. A história era uma releitura dos Power Rangers numa pegada sombria e violenta, num universo onde os Power Rangers estão sendo caçados depois de terem sido derrotados pelo Machine Empire. O curta se passa no futuro, onde os Rangers são adultos que foram derrotados por esse inimigo no passado, e a gente vê a Ranger Rosa sendo interrogada pelo antigo Ranger Vermelho, que traiu o seu grupo e se juntou ao inimigo. Esse curta que, aliás, é muito maneiro, vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser conferir depois. Então os fãs estavam lá, super felizes, satisfeitos de ver Power Rangers novamente dominando o centro de conversas da cultura pop, mas tinha um cara que não estava satisfeito com essa parada toda. O nome dele era Haim Saban, dono da Saban Brands, empresa que detinha os direitos sobre a marca Power Rangers e que caiu em cima ameaçando o processo e acabou retirando o curta do YouTube. Evidente que os fãs detestaram isso. Aconteceu uma revolta online e pouco depois a Saban Brands retirou as queixas e o pedido de remoção. E assim, a obra voltou ao YouTube com muito mais atenção do que tinha antes quando foi lançada originalmente. Bom, a parada é que a Saban não tinha gostado de toda a atenção sendo dedicada a esse curta dos Power Rangers porque eles tinham o seu próprio filme sendo desenvolvido com a Lionsgate. Mas como tava todo mundo falando sobre esse curta, tinha pouco hype sendo gerado pro filme que viria a estrear em 2017. Em especial porque o tom do filme que chegaria aos cinemas era um tanto quanto parecido com o tom do curta, ou seja, uma coisa mais séria, mais sóbria e, portanto, diferente daquele tom costumeiro dos Power Rangers super alegre e super colorido lá dos anos 90. Bom, independente desse caô todo, a produção do longa-metragem estava rolando a todo vapor. A direção estava nas mãos do Jim Israelite, que só tinha dirigido até então o filme Projeto Almanac. Já o roteiro ficou com John Gattins de Gigante de Aço, Matt Sazama e Burke Sharpless. E olha, eu queria acreditar que esses dois últimos que estão envolvidos aqui não tiveram tanta voz na produção do roteiro desse filme. Porém, sabendo do resultado final dessa obra, é meio difícil de crer nisso. A questão é que o histórico dessa dupla não era muito positivo. Eles tinham na época feito Deuses do Egito e viriam no futuro a fazer Morbius
e Madame Web, ou seja, Ave Maria cheia de graça. Pro elenco desse filme chegaram Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Naomi Scott e a cantora Becky G, além do Billy de Stranger Things. E para tentar gerar hype para esse filme, o marketing foi fundo na estratégia de vender brinquedo e acessório. Teve VR temático, jogo mobile baseado no filme chamado Power Rangers Legacy Wars e até, acredite ou não, HQ nesse universo que se passava depois da história do filme. Ou seja, antes mesmo do filme estrear, os caras já estavam fazendo HQ que seria canônica, além de ser uma continuação do filme que nem tinha chegado nos cinemas. Queriam fazer desse filme aqui uma franquia de qualquer jeito. E te falar, eles estavam bem confiantes nisso, tá? Lá em 2016, ou seja, um ano antes do filme estrear, o CEO da Lionsgate disse que eles planejavam até 7 filmes para esse universo. E o Haim Saban, dono da Saban Entertainment, que era a dona da marca Power Rangers na época, também disse antes do filme estrear que eles já tinham um arco de 6 filmes planejados. Ou seja, o filme de 2017 não chegava com a responsabilidade apenas de ser bom, de agradar, de contar uma boa história e de fazer uma grana. O filme foi feito já com o pensamento de ser a fundação de uma mega franquia absurda. E ok, gente, Power Rangers é uma marca grande, reconhecida, mas na boa, colocar a carroça na frente dos bois nunca dá certo. Sem grandes problemas na produção, Power Rangers estreou em março de 2017 e arrecadou de cara no seu final de semana de estreia 40 milhões de dólares, ficando atrás apenas do remake live action de A Bela e a Fera. Ou seja, o filme até que estreou bastante bem. O problema foi que ele não conseguiu manter essa pegada nas semanas seguintes. Já na sua segunda semana nos Estados Unidos, a arrecadação do filme caiu de 40 para 14 milhões. E na sua terceira, o filme fez apenas 6 milhões de dólares. No total, Power Rangers custou ali por volta de 120 milhões e acabou arrecadando 142 milhões. Como de maneira geral, um filme precisa arrecadar de 2 a 3 vezes o seu orçamento inicial para poder começar a dar lucro, Power Rangers foi um filme que acabou dando um prejuízo pro estúdio. Bom, grana a gente já sabe que esse filme não fez, mas e a galera, curtiu o que viu? Eu particularmente achei bem mais ou menos, tá? O famoso não fede nem cheira, tá lá, existiu, mas também se não tivesse sido produzido eu não teria perdido nada. Mas independente do que eu achei, lá no Rotten Tomatoes o filme tem 51% de aprovação dos críticos e 65% dos fãs, enquanto no IMDb Power Rangers tem 5.9 de 10. Uma recepção bem morna para quem queria iniciar uma mega franquia e que não inspirava confiança pro futuro. Mas e aí, então o que é que deu errado com esse filme? Olha, gente, eu sinceramente acho que um dos grandes problemas desse filme aqui é uma falta de identidade. Aliás, melhor dizendo, uma mistura de identidades. O filme tenta claramente emular coisas que não são exatamente o que está no imaginário popular do público quando a gente fala de Power Rangers. Quando eu penso nessa franquia, nos episódios lá dos anos 90 que fizeram sucesso, eu penso em pancadaria teen, um monte de explosão aleatória, poses icônicas e uma identidade assumida de cores vibrantes, sem muita preocupação em contar uma história muito profunda ou complexa. É a minha percepção, tá? Se você não concorda com isso, também não tem problema. Eu tô falando dentro de uma visão de quem cresceu assistindo Power Rangers, tinha alguns bonecos, mas não é um fã que tá lá acompanhando a todos os episódios, todos os produtos, etc. E bem, esse filme queria emular ali em 2017 os filmes de super-herói característicos do começo do MCU. O filme contava uma história de origem de personagens, só que aqui é uma história de vários ao mesmo tempo. Ou seja, o filme não tinha tempo para se dedicar e se aprofundar no histórico de cada um, nas suas motivações específicas, e o que a gente acaba vendo é um filme que usa a fórmula lá de Clube dos 5, de uma galerinha desajustada que se encontra por acaso na detenção, e ali é o ponto de partida desse grupo. Vamos tentar comparar rapidamente com outros filmes da Marvel que também faziam essa história de origem. Em Homem de Ferro, por exemplo, a gente tem um filme inteiro só para explorar a origem de um personagem que tá lidando com questões como complexo industrial de armas e terrorismo. Já em Capitão América, a gente lida com outras questões complexas, como por exemplo, a Segunda Guerra. Ou seja, esses filmes de origem que fizeram sucesso tinham mais substância, mais camadas de complexidade pra gente desvendar. Já o conceito de Power Rangers é muito mais simplório. Quer dizer que é pior? Não, gente, claro que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas aí me parece que tentaram pegar o molde de uma outra coisa que tinha dado certo e enfiar nesse conceito de Power Rangers aqui,
sendo que na verdade eles não se complementam. Por exemplo, os Power Rangers só vão morfar lá pra depois de 1h30 de filme, cara. E o problema é que essa 1h30 antes deles morfarem é uma história que não tem tanta substância assim. E aí a gente entra num outro problema aqui, porque se esse filme tenta se integrar ao molde dos filmes de super-herói ali do MCU, o que é que ele tem de novo pra agregar? Eu acredito que pouca coisa, sinceramente. Ele segue a fórmula padrão do MCU daquela época, mas sem acrescentar nada de inovador e com menos complexidade que os filmes de origem dos outros filmes de herói com os quais ele competia. O curta completamente sombrio que eu mencionei antes fez muito sucesso, porque ele ia pra tão longe do que era esperado da marca Power Rangers, era algo tão diferente que no mínimo gerava uma curiosidade enorme. Já o filme de 2017 fica ali meio que no meio do caminho, sabe? Ele não se distancia completamente do que é Power Rangers e ao mesmo tempo não abraça com força o que tornou essa franquia tão popular, que são exatamente as lutas, as explosões, as poses marcantes, essa coisa toda, e acaba ficando ali em cima do muro, buscando entrar numa roupa que não cabe nele. Bom, e pra fechar essa história, a gente tem que falar de mais uma coisa, que é a falta de grana. Como falta de grana? Esse bagulho foi caro pra dedéu. Pois é, mas ainda assim tava muito claro que eles queriam segurar a onda do orçamento pros próximos filmes. O próprio diretor falou que eles tinham a ideia de incluir mais um monte de coisa pra fazer desse filme um super blockbuster, mas que por conta dos custos do CGI, isso acabou sendo deixado de lado e esse tipo de ideia foi jogado para uma sequência. O que pra mim não faz muito sentido, porque pra mim Power Rangers depende muito desse tipo de coisa pra funcionar. E aí no final das contas você vai ver um filme de Power Rangers, mas que não é bem de Power Rangers, porque o Power Ranger só aparece lá no final dele. É só lá no final do filme que você vai realmente ver o que faz Power Rangers ser Power Rangers, sabe? Bom, com esse caô todo e com uma recepção muito morna desse filme, pouca gente acabou sendo atraído pro cinema e Power Rangers nunca conseguiu gerar hype suficiente pra empolgar para uma sequência. Eu acho que essa história de querer utilizar uma fórmula de universo compartilhado, sem entender por que aquele deu certo e sem fazer uma avaliação sincera de se esse tipo de fórmula cabe no seu produto, acabou prejudicando muito o filme de Power Rangers, que na minha opinião nem é um filme completamente horroroso, tá? É um filme ok, um tanto quanto esquecível e é isso. Power Rangers é uma marca grande e poderia ter se tornado uma franquia consolidada nos cinemas, mas a tentativa de emular o que outros filmes de heróis faziam, além de uma narrativa que se distanciou do que se esperava da marca sem entregar nada realmente inovador, e um planejamento mais preocupado em fazer um mega universo ao invés de focar em fazer um bom primeiro filme, acabaram selando o destino dos Rangers. Antes de você, deixa aí nos comentários se você concorda ou se você discorda e me diz aí, será que Power Rangers ainda tem alguma chance nos cinemas? Valeu, gente, um abraço e até a próxima!